Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Estamos prontos mais uma vez de continuarmos aqui a nossa reflexão diária, sendo guiados aqui pela lição da Escola Sabatina. Agradeço sua companhia, sua colaboração, quando você leva esse vídeo a outras pessoas, fazendo com que o Evangelho chegue a mais lugares. Obrigado, viu? Você se torna com isso um grande mensageiro de Jesus, um missionário ou missionária. Se ainda não é inscrito no nosso canal, se junte à nossa família. Sua inscrição é muito importante para nós aqui. E ao final, não se esqueça de deixar o seu gostei, ok? Vamos ao tema de hoje, fé na terra. Fé é algo fundamental, essencial. É tão importante que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, e o apóstolo Paulo nos diz que somos nós salvos pela graça mediante a fé. Veja que a fé é o meio que nos leva até a graça, então é importante. E Jesus, quando ele conta uma parábola lá em Mateus capítulo 18, ele termina a parábola com uma pergunta que nos preocupa. Uma pergunta angustiante do próprio Senhor, quando ele diz assim, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Será que eu e você teremos a fé necessária? Olha que coisa interessante. Quer ver, três parábolas, ou quer dizer, três histórias, melhor dizendo, que nos ajudam a entender como Jesus aprecia uma fé firme, não vacilante, uma fé firme, forte, que demonstra confiança no seu poder e na sua graça e misericórdia. Primeiro, um centurião romano. Centurião romano, não era judeu, não fazia parte da casta pura dos judeus, né? Fora convertido. E ele tinha olha só que interessante, ele tinha um servo que estava doente. Ele chegou para Jesus: Senhor, eu não sou nem digno que entre na minha casa, porque eu sou... Olha, ele mesmo compreendeu isso, de tanto ouvir os judeus falarem, né, que ele era imundo, impuro. Ele se colocou nessa condição. Eu não sou nem digno que entre na minha casa. Mande uma só palavra e o meu servo será curado. Olha que coisa interessante. Aí no capítulo 8, versículo 10, diz assim, de Mateus. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Oh, coisa extraordinária, né? Que coisa mais linda. Aí a próxima história, quatro amigos. Que coisa interessante. Quatro amigos levaram um outro amigo, o seu amigo, né, numa maca para Jesus. Chegando no local onde Jesus estava, ali via muita gente. Eles não podiam entrar pela porta, mas eles não podiam cogitar a possibilidade de levar aquele homem do jeito que estava, paralítico, doente, acometido até mesmo de depressão, por achar que é por conta do seu pecado que ele estava vivendo aquilo. Eles então sobem, fazem algo inusitado, sobem até o telhado, abrem o telhado onde Jesus estava e baixa o paralítico perante Jesus. Quando Jesus viu aquela atitude, ele se impressionou também com essa fé e diz assim, e vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: tenha de bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. Vendo-lhes a fé. Vendo a fé de quem? Do paralítico? Não. Vendo a fé dos amigos do paralítico. Disse ao paralítico: tem de bom ânimo, porque os seus pecados estão perdoados. Olha que coisa interessante. A terceira história é do cego Bartimeu. Você se lembra que Jesus estava passando por Jericó e aquele homem cego viu que tinha um grande movimento. O que está acontecendo? É Jesus. Ele ficou sabendo que era Jesus. Nossa, Jesus está aqui, é a única oportunidade que eu tenho. E começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As pessoas pediram para ele se calarem e ele se calar. E ele, quanto mais ouvia isso, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e mandou que o trouxesse. O que você quer que eu lhe faça? Que eu volte a ver. Olha que coisa interessante, né? Que fé, que eu volte a ver. Eu acredito que o Senhor pode me fazer ver novamente. A cegueira é impossível os homens resolverem, mas o Senhor pode. Olha que fé, né? Ele vai assim: conforme você pediu, seja feito. E ele tocou nos seus olhos, ele voltou a ver. E Jesus diz: vá, porque tua fé te salvou. Que coisa interessante. O que nós aprendemos dessas três histórias, né? Que lição podemos aplicar em nossa vida? Bom, essa fé foi encontrada em lugares inesperados, por pessoas inesperadas. O próprio Jesus, muitas vezes,
repreendeu seus discípulos, aqueles que estavam próximos dele, que vivia e convivia com o mestre. Quando ele dizia, homens de pequena fé, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 30, falando dos seus discípulos. Em Mateus 17, ele exclamou, ó geração incrédula e perversa, entre os judeus. Entre os judeus. Por isso ele diz, será que o Filho do Homem, quando vier, porventura achará fé na terra? Esses homens que nós aqui vimos a história, demonstraram fé e confiança em Jesus. Essa fé veio de lugares inesperados, entre estrangeiros nas cidades e pagãos e pessoas de diferentes religiões. Tá vendo? Meus amigos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós devemos ir às cidades, a todos os lugares onde há pessoas. Porque às vezes a fé, a confiança, a entrega virá de lugares e de pessoas que nós nem ao menos pensaria que fosse possível. Porque quando se trata de salvação, Jesus disse, isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Assim como Deus entra no coração do indivíduo e quebra esse coração e pode fazer para o outro. Se Ele fez por mim, faz por você e faz por outro. Eu e você precisamos ter fé e confiança e fazer o que Deus espera que façamos, que esse é o nosso papel. Jesus diz, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ele não diz para pregar somente os da sua igreja, ou da sua nacionalidade, ou da sua cultura. Ele diz para você pregar e eu pregarmos o evangelho a todas as pessoas. Desafio de quinta-feira. Hoje é quinta. Vamos ver qual é o desafio. Rogue mais por fé, com a qual possa compartilhar seu amor pelas pessoas próximas e distantes. E aqui diz, como você conheceu Jesus e as preciosas 3 mensagens angélicas, liste 3 bênçãos espirituais que você experimentou de Jesus. Prepare-se para compartilhar essas 3 listas, essas 3 coisas com os seus colegas lá na classe da escola sabatina. E isso vai ajudar as pessoas a entender e se motivarem a buscar cada vez mais de Deus poder e força para testemunharem. Querido e querida, a salvação de outras pessoas muitas vezes depende da nossa atividade missionária. Não cruze os braços, não descanse, porque se você cruzar o braço e descansar, saiba que o diabo não se cansa e está em plena atividade para fazer com que as pessoas se percam. Multidões estão passando do limite da graça, morrendo sem Cristo. E Ellen White faz a pergunta, onde estão as vozes dos filhos de Deus rogando que o pecador se desvie desse terrível destino? Que a nossa voz se levante hoje para alguém. Ore para que Deus coloque essa pessoa na sua frente e fale a elas, sem medo, porque o Senhor Jesus espera que você assim o faça. Vamos orar. Pai querido, nos ajude definitivamente a sermos operantes, úteis na Tua causa, pregando o Evangelho para todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você. Amanhã estaremos aqui para terminar a nossa semana. Espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu dia.